e nesse momento, tendo que instrumento a vida do pastor Elton. Desde já quero abençoar a vida dele, a vida da Cleosni, sua esposa, a vida dos seus filhos e a igreja onde teu servo serve ao Senhor. Que o cuidado do Senhor esteja sobre eles de modo muito especial, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em João capítulo 2, amém? João capítulo 2. Milagre, primeiro milagre de Jesus. Amém. Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos podem me acompanhar. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Vou ler o 4 novamente. Diz assim: Jesus lhe disse em resposta a Maria: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. A gente pode fazer vários questionamentos a este texto, vários questionamentos a Jesus. O que ele estava fazendo em um casamento? Será que ele estava percebendo que o vinho havia acabado? E, enfim, muitas perguntas nós podemos fazer para Jesus nesse momento, no mínimo, constrangedor. Porque a festa do casamento, faltar vinho na festa do casamento seria, naquela época, um acontecimento muito ruim que poderia talvez até anular aquele casamento. Porque as festas de casamento, elas eram regadas a muito vinho, né? A muito relacionamento social. E sem o vinho não tinha isso, não tinha pretexto para eles estarem ali reunidos, né? Aquele pessoal todo. Jesus estava ali porque Jesus, ele era um ser relacional e um ser social também. Jesus estava onde estavam pessoas. Jesus, ele está onde está gente. Jesus, ele gosta de gente. Jesus, ele gosta de pessoas. Jesus, ele gosta de se alegrar com as pessoas. Ele gosta de chorar com as pessoas. Ele é um Deus empático, é um Deus que sente o que nós sentimos. É um Deus que entende as nossas preocupações, entende tudo o que nós passamos. E estar ali naquele casamento era algo que alegrava o coração de Jesus. Era uma situação plenamente normal, completamente normal para ele. E, enfim, só que ele estava ali e o vinho acabou, faltou vinho. E aí a gente tem a Maria perguntando para ele, né? Eles não têm mais vinho. Como se Jesus precisasse de um desconfiômetro, né? E como se no ambiente ele precisasse de alguém que o lembrasse daquilo que está acontecendo nesse ambiente. E essa preocupação de Maria não era a preocupação de Jesus. Porque Deus, ele não tem preocupação, ele sabe o que vai acontecer no final de tudo. Então, a diferença de Deus conosco, que somos homens, seres humanos, é que ele sabe o que vai acontecer no final. Então, a nossa preocupação não está em sincronia com a preocupação de Deus. Ele nem tem preocupação. Mas ele o tempo todo, ele quer nos levar a termos a nossa mente como a mente dele. Ele quer nos tirar
do horizonte humano, do horizonte das preocupações humanas, e levar até o horizonte que ele faz com que nós enxerguemos que ele está no controle de tudo e que ele não está alheio ao que nós estamos passando e sofrendo também. Ele é um Deus de misericórdias. Ele é um Deus que, para as nossas vidas, ele sempre tem um bom final. Ele sempre tem um começo e um fim para nós, e o fim é melhor do que o começo. Então, essa preocupação de Maria é uma preocupação de todos nós, porque todos nós temos surge do nosso coração um sentimento de perda. A gente não quer perder nada, e quando nós temos medo de perder, nós somos paralisados. Quando nós temos medo de perder algo dessa terra, nós somos paralisados. Quando o vinho acaba, quando falta vinho, ou quando há uma ameaça de que o vinho venha acabar, nós ficamos preocupados. E a nossa preocupação não é necessariamente a preocupação de Deus. Não que ele seja um Deus apático, um Deus que está alheio, um Deus de um mundo paralelo ao nosso. Mas significa que Deus, ele nunca vai nos deixar só. Ele nunca vai deixar faltar vinho, nem passa pela cabeça dele que que a nossa fé venha a ser envergonhada no mundo. Nunca vai passar pela cabeça de Deus que a sua igreja venha a ser envergonhada enquanto ela escreve uma história nessa terra. Não passa pela cabeça de Deus que nessa festa em que ele é o dono, as coisas saiam do controle dele. Essa festa esse baile chamado vida humana, que nós vivemos a nossa individualmente e que o mundo vive paralelamente, concomitantemente, igual nós estamos vivendo, é uma festa que tem um dono. O dono da festa é o Senhor Jesus. Ele está nesse casamento. E se ele está nesse casamento, é ele que garante o vinho, é ele que transforma a água em vinho. Quando as nossas possibilidades, elas se esvaem. Quando as nossas possibilidades, os nossos estoques, eles acabam, o estoque de Deus, ele começa. Amém? E esse é um tempo em que o estoque de fé está acabando, o estoque de esperança está acabando, o estoque humano, não o estoque espiritual, mas o estoque humano de fé está acabando, o estoque de esperança das pessoas está acabando. É um momento em que as pessoas, elas estão querendo viver o máximo que essa vida tem a oferecer, porque muitas só têm esperança nessa terra, no que essa terra dá. E a garantia de vida nessa terra foi tomada de muitas pessoas. E as pessoas, elas querem que profetas venham profetizar um tempo bom. E todos os dias muitas dessas pessoas ligam o telejornal na expectativa de que haja uma cura para uma doença, de que haja um remédio, e todos os dias, repetidamente, elas ligam as suas televisões numa fome da verdade, numa ânsia de que a garantia de suas vidas seja novamente dada a elas, pela ciência, pelos governos, pelas organizações. Que novamente elas tenham garantias de vida, de que novamente elas possam planejar o seu amanhã, que novamente elas possam planejar o seu futuro. E as notícias de hoje serão as mesmas de amanhã, infelizmente, está sendo sempre assim. Mas quanto mais notícias ruins elas recebem, mais elas querem buscar notícias boas, e mais notícias ruins elas recebem. E isso é um ciclo destrutivo. As pessoas vão desesperadamente bebendo uma água que não mata a sede delas, desesperadamente elas vão se alimentando daquilo que não preenche o coração delas, e elas estão vendo que o vinho está acabando, e elas estão sacudindo quem tem vinho, mas não tem vinho aonde se procura, não tem solução de onde se procura. E aqui está Jesus dizendo: que preocupação é essa que tem a ver comigo? Essa é uma preocupação que não tem a ver com Deus. A preocupação
essa preocupação do que essa terra tem a nos oferecer não é uma preocupação divina. A preocupação divina é a preocupação, na verdade não é a preocupação, mas é o interesse com a alma. É o interesse na alma, na vida humana por completo. É claro que ele transforma as circunstâncias, é claro que tudo vai ser contido. Não resta dúvidas de que esse momento que nós estamos vivendo é um momento singular, que isso será contido. Mas há algo muito mais preocupante, muito mais que deveria preocupar, que é a falta do vinho para a alma. E Maria estava preocupada com o final, o desfecho da festa. A festa ia acabar quando a notícia se espalhasse de que o vinho havia acabado. E Deus, ele dá um estoque novo de esperança, ele dá um estoque novo de fé na vida das pessoas. Todos nós precisamos entender que nós temos que canalizar as nossas expectativas no dono da festa. Nós temos que entender que essa situação toda, e não é a primeira e nem vai ser a última, ela deve gerar em nós uma vontade com que a nossa vida, com que a nossa mente venha a estar em harmonia com a mente de Cristo. Pois aqueles que conseguirem, aqueles que estiverem com todos os seus caminhos sincronizados à vontade do Senhor, há uma garantia de que eles não vão sofrer a iminência dessa falta de vinho. A garantia de vida da igreja, a garantia de vida daqueles que escrevem uma história que é escrita pelas mãos de Deus, e a igreja é a glória do Senhor nessa terra, é uma garantia de que só acaba quando Deus decidir que acaba. Que a nossa garantia de vida, ela está única e exclusivamente nas mãos do Senhor. E que isso venha falar forte em nossos corações, para que o nosso amanhã não venha ser uma manhã em que nós venhamos despertar achando que nós não temos um Deus para cuidar de nós. Que o nosso amanhã não venha ser uma manhã em que as mesmas notícias de hoje venham balizar, venham pautar o nosso dia, mas que a esperança, que essa palavra do Senhor, que a minha preocupação não é a tua preocupação, que essa palavra que venha balizar a nossa vida, venha dar a pauta em nossas vidas. É um tempo que nós temos que ter um olhar espiritual, um horizonte espiritual. É um tempo que Deus está nos trazendo, nos tirando de toda um olhar de manada, porque a manada olha para a mesma direção, mas é um tempo que Deus está pegando a igreja dele, a verdadeira igreja, está focando os olhos dessa igreja nas expectativas do estoque dele para as nossas vidas, no estoque de Deus para as nossas vidas. O estoque de domínio próprio, o estoque de autocontrole, o estoque de equilíbrio emocional, o estoque que nos dá então condições de nós planejarmos o amanhã no Senhor, de nós não retermos a semente, de nós continuarmos a plantar, mesmo quando essas condições, as condições simbolicamente climáticas e meteorológicas da fé não são condizentes com o otimismo, mas nós não podemos reter a semente do amanhã. Nós não podemos reter a semente do amanhã. E aí a nossa preocupação, ela é substituída pela alegria de que, assim como em uma outra passagem bíblica lá de 1 Reis, quando Elias, ele vai até a viúva de Sarepta num momento de uma múltipla crise econômica severa, falta de comida, em que a mulher lá naquela passagem, ela tinha comida que dava para um dia, e Deus pede para ela esgotar as possibilidades dela. Dá tudo que você tem, dá tudo, porque se você der as suas últimas esperanças humanas em mim, nunca mais vai faltar vinho, nunca mais vai faltar azeite nem farinha na tua botija e na tua panela.
O que Deus quer são o que nós temos. Nós às vezes não temos as melhores palavras, nós não temos o melhor sorriso para Deus, não temos o melhor plano, não temos as melhores condições, estruturas, mas o que nós temos que entregar a Deus. O que nós temos, o que nós somos, nós devemos entregar a Deus. Nós temos que ser a própria semente que Deus pede, amém? E o que acontece é que a água vira vinho. Deus chama a existência algo que não existia ali naquele instante. A festa não terminou, a festa continuou. E o casamento foi validado. Todo mundo saiu bem e o vinho de Deus, o estoque de Deus foi melhor do que o estoque humano. Porque o mestre Sala, o cerimonialista da festa, ele provou do vinho que ele não sabia a origem nem a procedência, e ele falou: isso aqui é melhor do que o vinho que vocês serviram primeiro. As coisas de Deus sempre serão melhores do que as coisas humanas. Os estoques de Deus, o vinho de Deus sempre vai ser melhor do que o vinho humano. O vinho de Deus para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, sempre vai ser melhor do que as notícias da mídia, do que as notícias dos aplicativos de notícias. O vinho de Deus sempre vai ser melhor do que o burburinho das praças, do que o burburinho das esquinas, do que as conversas humanas, do que a nossa busca por uma garantia. O vinho de Deus sempre vai ser melhor do que esse. E esse vinho, ele é adquirido quando nós damos o que nós temos, quando nós realmente dobramos nossos joelhos, nós nos curvamos a Deus, quando nós dizemos a Deus: Deus, eu tenho isso aqui, mas eu sei que a festa só acaba quando o Senhor decidir, e eu vou plantar a minha semente. É o vinho de Deus. Então, a igreja verdadeira, a igreja que Deus tem um cuidado e um amor por ela não vai faltar vinho para essa igreja. Não vai faltar vinho para aquele que não depende do estoque humano, mas depende do estoque de Deus. E aí a nossa preocupação já não vai ser preocupação, nós vamos alinhar então toda a nossa vida à mente de Cristo. E na mente de Cristo não existe preocupação, não existe ansiedade. Na mente de Cristo não existe insegurança, existe garantias de que Ele escreve a história. Ele está escrevendo a história e Ele escreve o final da história. É um Deus que sabe como tudo vai acabar. Amém? Então, que cada um de nós venhamos, nessa época, ter esse vinho para dar para outros que não têm. Para que haja essa busca, para que haja esse interesse por aquilo que Deus tem para nós. Se nós nos embriagarmos com o vinho do mundo, nós vamos ficar tontos igual o mundo fica. Mas se nós bebermos do vinho de Deus, apreciarmos o vinho de Deus, nós não vamos ficar tontos, embriagados como o mundo está embriagado. Nós vamos ficar muito lúcidos e muito sóbrios, né? Para nós enxergarmos a mão de Deus conduzindo as nossas vidas. Amém? Então, um bom conselho para nós, a boa conclusão para nós em torno disso tudo, é que quem está no controle, quem é o dono do baile é Deus. Hoje, mais cedo, eu parei na hora do almoço e, depois que eu almocei, na verdade, eu olhei para o céu. E olhei o céu azul, as nuvens brancas, né? E aí, quando nós olhamos para o céu, nós olhamos para uma pintura da qual nós não sabemos como vai ser. Nós olhamos para o céu e é algo muito grande, maior do que nós, né? Os nossos antepassados olharam para o céu. Nossos pais olharam para o céu, nossos avós, os homens de Deus olharam para o céu. E a gente olha para o céu esperando o que vai vir. E nesse momento eu confesso para os irmãos que eu pensei, o que vai vir? Qual é a vontade de Deus? E eu fiquei com medo da vontade de Deus. Tive um pouco de medo da vontade de Deus. E aí meu filho que estava comigo, o mais velho, ele olhou e falou assim: céu azul, nuvem branca.
E aí eu lembrei que as misericórdias do Senhor são tão altas como o céu. E que as misericórdias do Senhor é que nos garantem a vida. E que garantem o amanhã. E essas misericórdias nos levam a não ter medo de perder nada. A não ter medo de perder nada nessa terra. Então aí nesse momento que meu filho falou, deu aquela sinapse, né? Que foi uma resposta de Deus. Que Ele é bom o tempo todo. Amanhã o céu estará azul também. As nuvens estarão lá. A misericórdia do Senhor é tão elevada quanto essas nuvens. Então eu não tenho mais medo da vontade de Deus. A vontade de Deus já não me despertou mais medo, não me levou mais a ter medo. Talvez foi o que Maria teve. Medo do vinho ter acabado e da festa ter chegado ao fim. E ela falou, olha, o vinho acabou. E Jesus fala, que essa preocupação tem a ver comigo? Então, o que eu tenho? Eu não tenho preocupação, eu sou um Deus que não tem preocupação. Mas Ele sente, mas Ele entende a nossa preocupação. E Ele muda as circunstâncias. Então, meus amados, bebe desse vinho, se alimente desse estoque de misericórdia do Senhor. Ele está aqui para nós hoje. Não é para nós vivermos isso amanhã, não, é para vivermos agora. Não é para nós, o vinho de Deus é para agora. A festa está acontecendo agora. O tempo da semente ser lançada é agora. O tempo de nós sentirmos o amor de Deus é agora, não é amanhã. E se nós não fizermos nada agora, se nós não bebermos desse vinho agora, nós não vamos beber dele nunca. Se nós não formos capazes de sentir o amor de Deus agora, nós não vamos sentir o amor de Deus amanhã também. É para agora. O despertamento de Deus é para agora. O tempo de busca ao Senhor, o tempo de buscar, compreender a mente de Cristo, elevar a nossa mente até a mente do Senhor é agora. Esse é o tempo. É hoje. É hoje. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer o pastor Marcelo, a Igreja Presbiteriana Renovada por esse momento e dizer que até o término desse período conturbado, a gente tem estoque de muitas bênçãos do Senhor e do agir sobrenatural do Senhor. É um tempo em que os céus estão abertos, em que Deus está se comunicando em muitos corações. E a senha para acessar o coração de Deus é o quebrantamento, é a sensibilidade espiritual. E os céus estão abertos porque há esse quebrantamento. Há esse toque de corações na vontade do Senhor. Amém? Amém. Vamos. Aleluia, Deus. Pai misericordioso, nós sabemos que é o Senhor que é o dono da festa. Nós estamos como convidados, ó Pai querido. Deus poderoso, há sempre o medo em nossas vidas que paira. O vinho acaba ou não, Senhor Jesus. Esta dúvida, essa preocupação é humana, Pai. E nós somos humanos, Senhor Jesus, e é inerente das nossas vidas sentirmos preocupação. Mas queremos dizer ao Senhor, ó Pai, de acordo com a Tua palavra em nossos corações, Senhor Jesus, que o vinho do Senhor é o que nós queremos, não o vinho do homem. Nós queremos, ó Pai querido, as garantias que o Senhor confirma em nosso coração. E não as garantias, ó Pai, que nem são garantias que estão por aí, Pai querido, nos decretos humanos, nas vozes humanas, ó Pai, nas possibilidades humanas, ó Pai. Nós não queremos a possibilidade humana. Nós não queremos, Senhor Jesus, esperar da possibilidade humana a nossa salvação, ó Pai. Mas nós, Pai querido, queremos tocar as possibilidades do Senhor. Tocar, ó Pai querido, com o nosso coração, ó Pai, a possibilidade, Deus querido, do milagre que transforma a água em vinho. Deus querido e Deus amado, e que nesses últimos dias, ó Pai, dias de Elias, dias de fé
e dias de incredulidade, Pai. O ambiente da obediência e do alinhamento espiritual, o ambiente, Pai querido, da nossa entrega e do nosso abandono às preocupações humanas, ó Pai, venha, Deus querido, ser substituído pelo ambiente, pela atmosfera, Pai, da obediência, da entrega, do equilíbrio, do autocontrole do Senhor em nossas vidas, ó Pai, da compreensão e do amor, ó Pai, que venha balizar, que venha ser, ó Pai querido, o caminho, a linha da nossa vida, Pai. Deus querido, que no coração do Teu povo, que no nosso coração, ó Pai, o amor venha, Pai querido, falar mais alto. Deus querido, não o amor que busca, ó Deus, a aprovação, que se move ao vento de humores, ao vento de mudanças de humores, ó Pai, mas o amor do Senhor, ó Pai, venha ser o amor em nossas vidas, ó Pai. Que a Tua igreja, que nós, ó Pai, venhamos a amar o Teu altar, que nós venhamos a amar, ó Pai querido, a Tua palavra, que nós venhamos a amar os Teus louvores e venhamos a louvar com amor, ó Pai. Que Deus querido, nós venhamos viver, ó Pai querido, nessa vida prática, cada palavra que nós ouvimos a respeito do Senhor e cada cântico que nós cantamos em adoração a Ti, Pai. Deus querido, e que a nossa vida venha se robustecer, venha se fortalecer, ó Pai, do alimento espiritual para nós. Nos leva à dimensão do Teu amor, nos leva à dimensão da Tua vontade, nos leva à dimensão do Teu querer hoje, Pai. Assim nós oramos, Senhor Jesus. Entregamos as nossas vidas, ó Pai, e queremos neste momento, Pai, substituir a nossa preocupação pela confiança de que o vinho não vai faltar nessa festa, Pai. Quem escreve o final é o Senhor e nós estamos confortáveis em Tuas mãos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Obrigado, pastor Elton. Vamos orar para encerrar. E nessa oração eu quero incluir aí a vida do Victor, né, que é o menino que está lutando contra o câncer. E a vida da nossa irmã Irani também, né, que eu recebi a notícia de que ela teve uma queda essa semana, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa irmã e dê graça para ela aí, em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse momento, né? Senhor, obrigado pela Sua palavra no nosso coração. Nós cremos que o Senhor está no controle, Pai, como mostra o texto que foi ministrado e a palavra que foi ministrada também. Por isso descansamos em Ti. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, Pai. E cremos que o Teu poder faz coisas que a mente humana não mensura. Por isso, independente daquilo que a medicina ou que os médicos estão falando acerca da saúde do Victor, Pai, consideramos como relevante, mas certamente, ó Deus, o Senhor pode fazer tudo diferente daquilo que eles estão dizendo. Se eles dizem que não tem cura, que é o fim, eu creio na cura do Senhor, eu creio numa nova história na vida daquele moço. Como igreja nós oramos para que o Victor seja restaurado para a glória do Teu santo nome. Victor, receba saúde em nome de Jesus. Pai, nós oramos também para que o Senhor possa guardar a sua filha e irmã Irani, Pai, tua serva, que nos últimos tempos tem passado por tantas situações difíceis. Que o Senhor possa tocar no corpo dela, da ponta dos pés ao alto da cabeça, em todas as partes do corpo da tua filha, firmando, ó Deus, restaurando, abençoando com saúde a tua filha, em nome de Jesus. Alegra também o coração da tua serva, Pai. Realiza essa obra por misericórdia na vida dela, em nome de Jesus. Pedimos o seu cuidado sobre toda a família presbiteriana renovada em Catalão, no Brasil e no mundo. Pedimos o seu cuidado sobre toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Pedimos o seu cuidado sobre a vida do pobre, do órfão, da viúva, do enfermo, Pai. Que o Senhor possa
usar a nossa vida, a vida dos teus servos espalhados na face da terra, para que essas pessoas possam ser amadas, sendo supridas as suas necessidades em nome de Jesus. Fica conosco, continue nos abençoando, nos guardando, Pai, demonstrando o seu cuidado por nós, como o Senhor tem feito o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, domingo nós estamos aí 9h30, a nossa escola bíblica, né? Ela está acontecendo de forma presencial, então quero convidar os irmãos que podem para estar com a gente, 9h30, e para os irmãos que estão aí no grupo de risco, nos acompanhem pelas redes sociais, tá bom? E à noite, às 19h, nosso culto de louvor e de adoração também. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor. Se crê, você diga amém. Amém? Está encerrado nosso culto. Mais uma vez, obrigado aí ao pastor Elton pela presença. Em nome de Jesus.